A paz do Senhor Jesus, irmãos, muito boa noite. Estamos mais uma vez gravando uma live para o nosso canal Pastor Eduardo Valentim, no seu púlpito de madeira. Hoje nós vamos falar a respeito do movimento da santificação, também conhecido como movimento Holiness. Nós temos que entender, irmãos, que este movimento ele surge, ele eclode dentro do movimento da reforma. Por quê? Porque após a reforma protestante, em 1517, as Bíblias que começaram a ser prensadas, elas foram amplamente divulgadas no meio dos leigos. E entre os leigos surgiram este movimento tão glorioso que é o movimento da santidade. Para nós entendermos um pouquinho mais a respeito deste movimento da santidade, nós temos, ou o movimento Holiness, nós temos que entender que há duas correntes de pensamento. Nós, no meu caso, que sou um pastor assembleiano, pentecostal clássico, acredito na santificação progressiva. O que é isso, pastor? A santificação progressiva é aquela que se dá no ato da conversão, em que, no seu decorrer da sua trajetória, da sua vida, você tem acertos e erros, até nós chegarmos à estatura de um varão perfeito. Mas também tem uma outra corrente, que é a santificação posicional. Ou seja, isto é difundido no meio calvinista, que o crente, após aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, esta santificação ela é implementada no crente. Tá? Mas vamos lá. O movimento da santidade ou movimento Holiness, como eu acabei de dizer, ele nasce, ele eclode de dentro da reforma, por leigos que começam a ler a Bíblia e eles começam a avaliar a conduta moral, a conduta individual, a conduta coletiva do povo que estava na igreja. E posteriormente ele é abraçado por clérigos, por pastores. Então, nós temos que entender que esses clérigos, esses pastores que abraçaram esse movimento de santificação ou movimento Holiness, ele começa já ou logo após a Reforma Protestante. Surgem os primeiros puritanos. Quem são eles? Puritanos são aqueles que tinham uma conduta moral elevada. Por isso que eles eram considerados, ou eles eram adjetivados, ou eles eram chamados de puritanos, tá? Dentre eles, existiam pastores proeminentes, como John Fox, William Perkins e Richard Baxter. Isso tudo já no século XVI, no século XVII. A posteriori, também surge um movimento que tudo eclode de dentro da reforma protestante, que é o pietismo. O pietismo é um movimento de piedade que preconizava o estudo da Bíblia e a oração. Dentre outros movimentos também nós podemos mencionar os Quakers, que tinha uma ênfase mais humanitária. Ele vislumbrava tudo aquilo que os puritanos viviam, que os pietistas também viviam, só que eles tinham um modo de vida diferenciado. Eles preconizavam, além de tudo isso, que era ter uma moral, uma conduta moral digna, respeitosa. Eles também viviam em função da oração e da leitura da Bíblia, mas eles também trabalhavam o social, né? Eles ajudavam
aqueles que eram da sociedade Quakers ou dos irmãos Quakers, aqueles mais necessitados. Então o movimento de santidade, ou o movimento Holiness, ele é amplo, tá? Mas a partir do século XVIII, esse movimento ele ganha uma força extraordinária. A partir de 1730, quando John Wesley e seu irmão Charles Wesley formam um grupo chamado Clube Santo, em que eles priorizavam a oração, o estudo da Bíblia e a vida que os puritanos pregavam. E dentro daquele âmbito cultural, estudantil na faculdade, eles vivenciam ou começam a vivenciar o mover de Deus grande. Por quê? Porque havia uma renúncia dos prazeres mundanos. Então a Inglaterra ela é varrida por um grande avivamento que foi encabeçado por John Wesley e por Charles Wesley. Depois também aparece Jonathan Edward. Lá na Escócia, um pastor por nome Edward Irving, que foi um grande precursor da santidade, um grande precursor do movimento Holiness. Mas o que pregava em síntese o movimento Holiness, o movimento da santidade? Pregavam o que o apóstolo São Paulo escreveu em Tessalonicense, na carta aos Tessalonicenses, ou na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso corpo, e a vossa alma, e o vosso espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que esses homens, o que esses vultos, como George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, Edward Irving, né, e os pais puritanos pregavam, era uma vida de afastamento do pecado. E isto, irmãos, resultou num grande avivamento, Então, a partir do século XVIII, mais especificamente 1730, começa um grande avivamento na Inglaterra e nos países cujo a coroa britânica abrangia, né? Agora, no século XIX, esse avivamento também chega nos Estados Unidos. O movimento da santidade, importado e exportado pelos metodistas. Lembremos que o pai do metodismo é John Wesley. E ele tinha impregnado na sua mente, nos seus sermões, nas suas palavras, este movimento de abdicação total das práticas pecaminosas e mundanas. Então não foi um movimento que era ou que é e que será desprezível. Não. Hoje, apesar de nós vivermos numa sociedade em que grande monta dos pastores são progressistas, né? E que tem tudo como normal, há uma pleiade de pastores ainda que preza ainda o movimento da santidade. Eu sou um deles, né? Se você se identifica comigo, amém. Se você se identifica com outros também, amém. Nós vamos respeitar, né? Então, nós falamos do puritanismo, do pietismo, dos quakers e também nós falamos de John Wesley. John Wesley, ele traz o cristianismo primitivo e associa-se com o cristianismo reformado. O cristianismo primitivo é do século I ao século III, em que tem uma expressão grega que é theosis, que é a transformação
a mudança do crente pelo Espírito Santo para que ele seja o mais próximo do seu Senhor, tanto no modus vivendi como no jeito de viver. Então John Wesley ele tem este legado importantíssimo, tá? Então a partir de 1800, século XIX, nós vamos ver George Whitefield, que foi o pregador que começou os cultos ao ar livre. Nós vamos ver Jonathan Edwards, um pregador maravilhoso, né? Que pregou o célebre sermão Pecadores na mão do Deus irado, né? E nós vamos ver também Charles Finney, Francis Asbury, Ivan Becker. Todos esses fizeram a diferença no movimento da santificação ou no movimento holiness. E através desses homens, olha, surgiu a igreja metodista. Da metodista surgiu o Exército da Salvação. Desse movimento surgiu o Revival League de oração. Surgiu também em 1893, a Central ou a Liga Central da Santidade. Também no mesmo ano surge a União Internacional da Santidade. Então esses homens tiveram um grande legado. Tudo por quê? Porque eles aproveitaram o que a reforma deu de mais valioso para nós cristãos, que é o acesso à leitura da Bíblia. E quando você folheia as páginas da Bíblia, é impossível você ignorar a doutrina da santificação. Seja ela progressiva ou posicional, né? A progressiva, todo dia o crente ele tenta se aperfeiçoar para se parecer mais com o seu mestre. Teoses é a transformação do crente naquele que o inspira, a saber, Jesus Cristo, tá? E a posteriori, esses movimentos que foram gerados pelo movimento da santidade culmina no avivamento da Rua Azusa. Apesar que muitos pastores não creem nesse avivamento, né? É porque não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo, eu entendo. Não beberam da fonte pentecostal clássica, eu entendo também. Então, a partir do avivamento da Rua Azusa também, que ele era um defensor do movimento holiness, com o pastor W.J. Parham, né? E eclode e chega ao Brasil, com os precursores no Brasil que foram Guri Navingren e Daniel Berg. Então lembre-se você, principalmente de linhagem pentecostal clássica, que são os assembleianos e os irmãos da Congregação Cristã do Brasil, nós somos adeptos à santificação progressiva, sempre melhorando todos os dias. Meus amados, eu estou chegando no final deste vídeo. Espero que tenha sido elucidativo para vocês. E eu vou fazer um pedido. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Porque vamos fazer crescer esse canal. Sempre nós vamos procurar trazer um vídeo elucidativo para o elevo da sua vida espiritual. Eu sou o pastor Eduardo Valentim e esse é o Púlpito de Madeira. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus.